Estas são Conversas Fora de Moda, um podcast do BIT para perceber como o setor têxtil e a moda estão a ficar mais amigos do ambiente através da bioeconomia. Olá a todos, muito bem-vindos às Conversas Fora de Moda. O meu nome é Joana Barrios e hoje sento-me com Nuno Lima, da TMG Automotive, e Cristina Oliveira, do CITEV, para falarmos um pouco sobre a utilização de têxteis sustentáveis na indústria automóvel. Bem-vinda, Cristina, bem-vindo, Nuno. Obrigado. Obrigada. Espero que estejam prontos para a viagem. Era impossível não fazer esta piada. A primeira pergunta é bastante óbvia para mim, e creio que para quem nos ouve, tem a ver com a utilização deste tipo de materiais, não é? Os tais materiais sustentáveis, que já iremos saber o que é que são, na indústria automóvel, ou seja, estamos aqui a aplicar têxtil, altamente interessante, não só para o ambiente, como também para esta utilização mais frequente, num tipo de objeto, digamos assim, um carro pode ser considerado um objeto, hum, onde nós nunca pensamos em têxtil e na importância da sustentabilidade e durabilidade do têxtil quando se pensa no automóvel. Creio que esta pergunta é bem simpática para a Cristina começar aqui, uma vez que se dedica à investigação e criação deste tipo de materiais. Começamos então. Olá, vamos começar então com a questão da aplicação e um pouco aqui a perspectiva da inovação desta tipologia de materiais. Há aqui uma preocupação crescente da indústria automóvel, efetivamente, para a aplicação desta tipologia de materiais mais sustentáveis. E esta preocupação e esta necessidade surge precisamente por uma necessidade muito maior. É uma necessidade em que nós estamos atualmente a deparar relativamente à questão de materiais mais sustentáveis e materiais mais amigos do ambiente. Mais amigos do ambiente engloba mais amigos de nós próprios, seres humanos, não é? Estamos aqui a falar de materiais que, em termos de impacto ambiental, traz-nos aqui bastantes vantagens. Quando falamos aqui da aplicação em si e na aplicação no interior automóvel, se nós formos a pensar em termos têxteis, na aplicação do têxtil no interior automóvel, estamos a falar que efetivamente no interior automóvel temos uma aplicação que poderá ser superior a 40% de têxteis no interior automóvel. À primeira partida, quando nós falamos no automóvel e temos um produto têxtil, não é imediata a razão lógica de termos aqui um têxtil no interior automóvel, ou seja, não existe aqui uma associação direta do têxtil no automóvel, mas efetivamente existe muito têxtil no automóvel. Existem muitas aplicações têxteis no automóvel com um cariz mais técnico. E quando falamos de um cariz mais técnico e pegando na questão da durabilidade que a Joana estava a pensar, e quando queremos encontrar aqui os dois mundos, não é? A parte mais técnica e novos produtos com um cariz mais sustentável, estamos aqui a substituir materiais de origem sintética, não é? Os materiais convencionais que se utilizam no ramo automóvel por materiais de origem, por exemplo, natural ou de base natural. É evidente São os tais biocompósitos, verdade? São os tais biocompósitos, não é? Poderão ser aqui Estes os biocompósitos, biorevestimentos, e quando falamos aqui na aplicação da TMG, estamos a falar de revestimentos. E a aplicação é enorme, não é? Nós estamos a falar de assentos, estamos a falar de dashboards, estamos a falar de painéis de porta, existe aqui uma potencialidade enorme. Aqui o grande desafio será encontrar, efetivamente, através da utilização de materiais bio, as mesmas características dos materiais sintéticos. Esse é quase sempre um dos grandes desafios, não é? Exatamente, conseguir aqui encontrar o compromisso entre a durabilidade e termos aqui um material sustentável com aplicação técnica. Nuno, nós quando falamos, e passando aqui um bocadinho a conversa, se calhar puxando a TMG, quando falamos aqui, se me permitem, em aplicação mais técnica do lado dos biomateriais, nós, quando falamos em têxtil e produtos base têxtil, não estamos a falar de produtos tradicionais, não é? Quando falamos numa aplicação automóvel.
Pois enquanto a Cristina estava a falar, eu estava aqui a pensar, por exemplo, como é que nós traduzimos isto? Porque para além dos estofos, às vezes os painéis laterais, o tejadilho também tem um revestimento de tecido, temos ainda o revestimento, por exemplo, da bagageira, os tapetes do carro, esses sim precisam ainda por cima de, normalmente juntar 2, 3 tipos de materiais, não é? Um material antiderrapante, geralmente uma borracha, portanto são muitas coisas a convergir e isto à partida é zero sustentável, porque sabemos hoje em dia que se quisermos reciclar um têxtil, sem termos toda a informação sobre ele, é mais difícil, talvez não se possa reciclar, portanto, como é que isto se faz, não é? Bem, há aí um conjunto de questões que acho que importa esmiuçar. A primeira coisa é que, de facto, um carro usa muito material, ou seja, cada carro, de facto, pode ter dezenas de metros quadrados de produtos que podem ser tecidos, que podem ser usados para revestir a parte óbvia, que normalmente nós quando pensamos num carro, que é para fazer um assento, mas também é usado todas as áreas moles que temos dentro do carro, nomeadamente as portas, os painéis de instrumentos, as bagageiras, como falaram, onde nós nos sentamos, os tejadilhos. Portanto, tudo isso pode ser feito com materiais à base de tecidos. Grande parte destes produtos são materiais sintéticos, portanto, que têm as suas características, têm a sua pegada carbónica, têm os seus desafios do ponto de vista de fim de vida. A verdade é que a indústria da mobilidade, ou a indústria automóvel, contribui com cerca de 10% para o total de emissões anual, emissões de CO2, em que grande parte dessas emissões vem da fase de combustão, da combustão dos combustíveis quando nós andamos nos carros. Então, a resposta para um mundo mais sustentável por parte da indústria automóvel está a passar por uma mudança para a mobilidade elétrica. E esta mudança para a mobilidade elétrica traz um desafio que é muitas vezes falado, que é que os carros elétricos têm uma maior pegada, ou seja, consumem mais emissões quando estão na fase de produção do que os carros na fase de combustão. E isto é totalmente verdade. O que é que acontece? Significa que para a mobilidade se tornar sustentável, necessita que os carros, na sua fase de produção, diminuam a sua pegada carbónica, para que de facto se equiparem cada vez mais aos carros a combustão, porque há um break-even, ou seja, há uma altura em que os carros elétricos se tornam mais sustentáveis do que os carros a combustão, na fase de uso, mas são precisos fazer muitos quilómetros para que isso aconteça. Portanto, para que de facto... Isto também porque aqui o objetivo deste podcast também às vezes é um bocado clarificar, é clarificar aquilo que se faz a montante para o consumidor final. E de facto, essa questão que o Nuno acaba de referir, não é? De quando é que se dá o break-even da sustentabilidade de um carro sem emissões carbónicas posteriores à sua condução, não é? Porque se estivermos a pensar num carro totalmente elétrico ou seja, que tenha sido montado ou pensado sem a atenção a este tipo de compostos, não é? Ou de elementos ou de materiais, não estamos a cumprir toda a sua, toda a sua missão de sustentabilidade, não é? Sim, porque há aí essa questão, ou seja, a parte mais importante da mobilidade tinha a ver com a combustão, mas a partir do momento que vamos para a mobilidade elétrica, a parte mais importante do impacto da mobilidade no aquecimento global passa a ser a produção dos carros. E então, a escolha dos materiais, o que é que efetivamente se decide colocar nos carros, ganha outro nível de importância, porque e torna a necessidade, ou cria a necessidade do mercado, nomeadamente para empresas como a TMG, que seja capaz de oferecer produtos que efetivamente diminuam a sua pegada carbónica, para que o carro, quando sai do construtor, já tenha uma pegada carbónica baixa o suficiente para que a mobilidade não seja sustentável, porque a mobilidade das pessoas que têm carros, ou nós temos carros, porque precisamos de nos mover, e mover é uma coisa boa do ponto de vista social, não pode criar um problema ao nível do aquecimento global, seja ele devido à fase de uso, seja ele devido à fase de produção. Portanto, isto obriga à criação e há esta necessidade de uma total nova geração de materiais, que tenha características que nós aqui falamos, que é, tenha uma pegada carbónica muito inferior, isto estirando o jargão, no fundo, gaste menos recursos do ponto de vista
da sua produção, e um segundo nível, que é se tornem recicláveis, ou seja, que seja possível que eles se tornem cada vez mais circulares. Portanto, a TMG já tem aí alguns produtos no mercado, nomeadamente saiu agora no Polestar 13 e novo X90, uma nova geração de produtos que nós estamos a colocar no mercado, que já tem pegadas carbónicas inferiores, superiores a 50% abaixo dos produtos tradicionais. Pronto, mas isto é uma jornada Sim, que temos que continuar a percorrer. E é preciso que as marcas também estejam interessadas em trabalhar nesse sentido e que, acima de tudo, haja preços competitivos. Cristina, onde é que fica o papel de quem desenvolve e quem investiga, com tantas exigências do ponto de vista da utilização, mas também da competitividade e de uma comparação que é inevitável entre os materiais que conhecemos a vida inteira, não é? E os materiais que surgem agora, sobre os quais às vezes também surge uma certa desconfiança, não é? Exatamente. O papel é enorme, o desafio é enorme, não é? Quando falamos no desenvolvimento de novos materiais e materiais técnicos, nós estamos a falar aqui de um desafio enorme. O nosso papel em relação às empresas do lado do CITEV é sempre a transferência de know-how, a transferência do conhecimento para as empresas e de uma forma muito próxima, não é só objetivo de desenvolvermos e termos aqui um produto interessante, é nosso objetivo que as empresas também vendam o produto que efetivamente desenvolvemos. E quando falamos de fazer aqui a ponte entre o que desenvolvemos, novos produtos, etc., para uma escala industrial, estamos a falar de um passo que poderá ser gigante, não é? Estamos a falar de um passo que poderá ser enorme. Mas isto, quando falamos na transferência de know-how e quando trabalhamos, por exemplo, com empresas como a TMG, se conseguimos criar aqui uma proximidade grande, não é, em termos de desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento não ser só dentro de portas do CITEV, mas ser um desenvolvimento partilhado com a empresa, acho que tudo torna tudo mais fácil, digamos assim. Agora, efetivamente, o desafio é grande, e aqui o nosso papel do lado do CITEV, respondendo agora mais à questão diretamente, para além da transferência de know-how, é efetivamente pensar um bocadinho fora da caixa, não é? Nós sabemos que o desenvolvimento de novos materiais, para além das premissas de sustentabilidade, a questão da fácil reciclabilidade, todos nós sabemos, em termos de nomes, né, chavões e etc., características gerais daquilo que se pretende no final do produto, é isso que efetivamente queremos, mas para chegar lá nós precisamos efetivamente pensar fora da caixa, ter aqui ideias totalmente diferentes e ter o conhecimento para o fazer. Não, não basta pensar fora da caixa, temos de ter o conhecimento para o fazer. E é isso que nós fazemos dentro do CITEV, é pegar nas ideias fora da caixa, é pegar nas necessidades das empresas, é desenvolver os produtos nesse sentido e fazer aqui a transferência de conhecimento e know-how para as empresas, fazermos aqui uma partilha para que as empresas consigam crescer, evoluir, e as empresas crescendo e evoluindo e tendo os produtos no mercado, nós também lá CITEV crescemos e evoluímos. Nuno, esta pergunta para si acho que faz todo sentido. Depois de desenvolvido todo este trabalho, não é? A apresentação e a ponte criada entre as marcas e, e a TMG é precisamente aí que se dá a magia, não é? É quando se explica que realmente este é um produto inovador, é um produto que irá garantir, sei lá, o cumprimento de determinadas metas. Como é que se faz esta ponte? É difícil convencer o cliente? É mais difícil convencer o cliente ou o consumidor final, sendo que vocês também não têm propriamente relação com o consumidor final, mas certamente farão muitas pesquisas e muitas sondagens para tentar perceber qual é a aceitação destes novos materiais, se é que, porque esta também é outra questão, o consumidor final valoriza ou não todos estes esforços. Muitas boas perguntas. Eu vou pegar aqui num ângulo que eu acho que é interessante para se discutir este tema, que tem a ver com, pegando na performance da sustentabilidade. O primeiro ponto que eu acho que é fundamental, até quando se comunica sustentabilidade, seja aos clientes finais, seja ao consumidor final, é que a sustentabilidade começa a estar uma palavra um pouco gasta por toda a desinformação que existe associada a ela. Porque não existe nenhum produto puramente sustentável, porque cada produto tem um impacto derivado da sua produção.
Portanto, não há mais sustentável do que a melhor alternativa. E isto acho que é um grande problema de comunicação, que eu já ouvi claims de sustentabilidade como se fosse bom gastar cada vez mais, e isso não é real. Portanto, acho que a comunicação em sustentabilidade, e cada vez mais as marcas automóveis têm essa preocupação, tem que haver um benefício claro associado ao que está a ser oferecido. Ou seja, é uma pegada carbónica que é inferior, é uma maior quantidade de bio e reciclado, é uma maior capacidade, uma capacidade de se tornar reciclável no fim de vida. Qual é o benefício associado à sustentabilidade daquilo que se está a oferecer? Portanto, não é o produto é sustentável num todo, porque isso não existe. Há um atributo que o distingue do ponto de vista de sustentabilidade. E isto é muito importante, porque, de facto, quando se quer comunicar sustentabilidade, quando se quer vender sustentabilidade, é muito importante dizer em que é que aquele produto traz algum tipo de benefício para o construtor automóvel e para o consumidor final. A grande questão é que ninguém quer ouvir este produto é sustentável. É muito bom em termos de marketing, é muito mau em termos de credibilidade do ponto de vista de sustentabilidade. Depois vem um segundo ponto, que é, se eu tenho um produto mais sustentável, então eu vou usar como benchmark o produto atual. Ou seja, a parte fóssil, usar matérias-primas fósseis virgens que estão novas, claramente é muito mais fácil fazer um produto de alta performance do que quando se usa matérias-primas recicladas ou bio. Então, a grande questão que deve ser colocada deve ser colocado essa exigência a um produto mais sustentável? Deve ser colocado, ser dito que o target tem que ser que o produto seja igual ou melhor que o produto sustentável? Isso, de facto, cria um drive enorme do ponto de vista de custo, os custos tornam-se incomportáveis, ou se cria-se expectativas totalmente irrealistas. Portanto, a questão que se falava há bocado é adequado ao uso? Porque se pensarmos dentro de um interior de automóvel, nós falávamos há bocado de entrar e sair do carro, ou estar lá sentado, e como consumidor não queremos que o assento se danifique, porque de facto um carro com um assento danificado não tem o mesmo valor, está danificado. Agora, a grande questão que pode ser colocada é qual é o nível de performance que é aceitável para que o material possa ser utilizável e cumpra esses requisitos de durabilidade. Portanto, nós entramos numa discussão muito mais fina e muito mais interessante, que é qual é o nível de compromisso que é possível para poder aceitar a adoção de ganhos claros do ponto de vista de sustentabilidade. Agora, acho muito complicado tentar criar à sustentabilidade e aos produtos mais sustentáveis exatamente as mesmas ou mais características técnicas do que é feito aos produtos tradicionais. E depois o terceiro ponto, que é, e o cliente está disponível para pagar? Bem, eu às vezes gosto de dar o exemplo da indústria do vidro, que é um bocado provocatório, mas eu acho que nos ajuda a fazer pensar. A indústria do vidro é conhecida porque é a que usa mais componente reciclado. Portanto, o vidro reciclado, a indústria do vidro quer o máximo possível de vidro reciclado para incorporar. A pergunta que pode ser colocada é porquê? É porque quanto mais vidro reciclado eles incorporarem, menor é o custo associado à produção de vidro novo. Logo, o standard de sustentabilidade, a sustentabilidade contribui diretamente para a criação de um melhor modelo de negócio. Claro. Logo, toda a gente quer ser o mais sustentável. A grande questão é, quando se criam novas cadeias de valor, é possível ter o mesmo custo de uma cadeia de valor totalmente otimizada? Não é. Portanto, é impossível esperar que um produto à data 2 com melhores atributos de sustentabilidade claros tenha o mesmo custo do que um produto um bocadinho menos sustentável ou menos sustentável. Portanto, a grande questão é, não pode ser, claro, 10 vezes mais, nem 50 vezes mais. Nós estamos pois, mas a questão é que realmente estamos a falar aqui de produtos muito complexos, não é? Porque, claro, para além de tudo isso, a indústria automóvel também tem um compromisso com segurança, não é? Claro. No qual o têxtil também acaba por estar incluído, porque pensemos no airbag, não é? O airbag claro. Também é um têxtil. Portanto... Só concluir, era só dizendo, ou seja, o atributo, a performance que tem que ser boa o suficiente para funcionar no carro, tem que ser melhor do ponto de vista de sustentabilidade
e não pode ser um preço proibitivo. Claro. E este sim é que é lá os 3 pilares, porque há uma tendência porque nós aqui também discutimos isto um pouco internamente, que era o benefício dos produtos sustentáveis, como a Cristina dizia há bocado, que o CITEV pode criar melhores soluções, e é muito bom ter um portfólio de produtos mais sustentável, mas a questão a seguir é que o benefício só existe com a utilização, com a venda, com passar a fornecer àquele carro aquele produto que é mais sustentável do que aquele que é fornecido à data 2. Sem esse processo de venda e compra da solução mais sustentável, que o cliente fica convencido que de facto tem algum tipo de ganho, as empresas não descarbonizam. Nós de facto não mudamos para uma economia mais circular. Portanto, este teste do mercado para que estes 3 pilares é fundamental. Porque senão temos empresas ótimas do ponto de vista de portfólio que ninguém compra, porque ou não são competitivos ou não têm a qualidade técnica suficiente. Portanto, isto não cria valor para a sustentabilidade, porque nós queremos é que amanhã os produtos que vendemos são melhores do que os produtos que produzimos hoje. Isto consecutivamente. Claro. E sempre cada vez mais sustentáveis, diga Cristina. Sim, eu acho que o ponto-chave aqui, concordando com o Nuno, efetivamente, é a questão do consumidor. Se não temos consumidores sensibilizados para a compra desta tipologia de materiais, não vamos ter vendas, não é? E depois isto é uma bola de neve, se me permitem, não é? Estamos a falar de um ciclo de valores, geração, modelos de negócio, como o Nuno estava a dizer. Se efetivamente o consumidor não está sensibilizado para a compra, não adianta nada, empresas... Não vê vantagens, não é? Exatamente, não ver vantagens na compra. Sim, nós até podemos estar sensibilizados para comprar determinado tipo de produto e perceber que aquilo que estamos a comprar, efetivamente, vale aquele valor. Não é? Mas eu acho que, na verdade, aqui neste caso específico, especialmente do têxtil na indústria automóvel, porque é uma utilização para além de ser muito específica, eu acho que passa muito por criar visibilidade na aplicação e na vantagem que é a aplicação deste tipo de materiais em todos os compostos moles, como o Nuno referiu, e de explicar que realmente a vantagem tem a ver com esta criação de um produto que à partida já é mais circular e um pouco mais amigo do ambiente, para falarmos assim ao nível do que é a pegada carbónica. Eu acho que no caso deste episódio, aquilo que à partida me parecia um assunto hiper de nicho, na verdade foi um dos episódios onde nós conseguimos mais alargar aqui a percepção do que é a importância de se criar e de se investir, ou seja, criar conhecimento e investir e continuar a investir no desenvolvimento deste tipo de materiais, porque de facto a sua utilização é prática e na vida real e mesmo naquilo que tem a ver com a criação de modelos de negócio com futuro, não comprometa, mas sim acrescente. E o exemplo da indústria do vidro é extraordinário porque sim, de facto, até podemos refletir um pouco mais e pensar nos produtos de natureza têxtil enquanto produtos que deveriam ser só uma coisa em vez de serem 10 coisas misturadas. Exato. Muito obrigado aos dois. Cristina, queria acrescentar ainda alguma coisa? Não, estava a confirmar aquilo que a Joana estava a dizer, efetivamente. Muito obrigada. Obrigada, Nuno. E connosco até muito breve, à próxima conversa fora de moda, que pelos vistos nunca irão passar de moda. O meu nome é Joana Barrios, até muito breve. Até breve. Até breve. Hoje ficamos por aqui nas Conversas Fora de Moda, o podcast do BIT. Com o apoio do PRR e da Next Generation EU, estamos a mudar o mundo através da bioeconomia no têxtil e vestuário. Da natureza de forma circular e sustentável para as pessoas. Fica a par de tudo nas redes sociais do BIT.